É isso aí, gente. Tudo bem? Alô, você que está em casa, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô na área mais uma vez, começando aí mais uma aula de Direito Civil. Assunto Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Em alguns cursos, o professor costuma colocar essa aula como primeira aula do curso. Eu resolvi colocar como última e vou explicar por quê ao longo aí da nossa aula, das nossas explicações, tá? Mas o que você tem que saber sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que está aqui do lado, ó. Assunto LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, olha só. Primeiro ponto, tá? Sumário da nossa aula. Vamos ter aqui considerações iniciais. Vamos falar da vigência e eficácia da norma, revogação da norma, conflito de normas no tempo, preenchimento da lacuna jurídica, princípio da obrigatoriedade, conflito de normas no espaço e critérios de hermenêutica jurídica. Essa parte, até o tópico 8, ou seja, do tópico 1 aqui, ó, até o tópico 8. Essa parte é a parte mais fácil, tá? É a parte mais fácil e é a parte que mais é cobrada em prova. Essa parte vai do artigo 1º ao artigo 6º da Lei de Introdução. Então, você já sabe que se tiver que dar ênfase em algum ponto, o ponto a ser dado ênfase é esse, do item 1 até o item 8. Tá? O item 9 é uma parte mais chatinha, que vai do artigo 7º ao artigo 19. É uma parte que trata de normas de direito internacional privado. Vamos ver com calma também o que é mais importante aqui. Apesar de ser mais difícil, cai muito menos em prova. A cobrança aqui, a frequência disso em prova é bem pequena, tá? E por último, nós temos aqui o item 10. Item 10 que eu coloquei como um tópico separado, tratando das novidades, das alterações efetuadas pela Lei 13.655 no ano de 2018. Então, nós temos aqui 11 subitens tratando dessas alterações que já estão sendo cobradas em prova, tá? Lá no final do material tem questões sobre essas alterações. Então, esse item 10 aqui, ó, ele aborda o artigo 20 em diante, até o final da lei de introdução, tratando aí de todos esses temas que não são de direito civil, tá? Basicamente aqui nós temos um pouco de direito administrativo, normas de segurança jurídica, nós temos uma mescla de assuntos nessas novidades aqui trazidas no item 10. Alguns autores até questionam o fato dessas alterações, dessas normas, desses artigos terem sido inseridos na lei de introdução. Beleza, gente? Então, esse é o panorama, é o percurso que nós vamos, né, seguir ao longo dessa nossa aula, tá? Ao final tem aquela bateria gigante de assuntos que você já conhece. Então, olha só, vamos seguir aqui que eu vou abordar os pontos mais importantes que você não pode deixar de saber. Primeiramente, você tem que saber o seguinte: em 2010, a lei de introdução ela mudou de nome, tá? A lei de introdução, que é o Decreto-Lei 4657 de 1942, antes ele era chamado Lei de Introdução ao Código Civil. E agora, né, a partir de 2010, mudou o nome, passou a se chamar Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E isso atendeu aí ao que a maioria da doutrina já mencionava. Por quê? Porque a lei de introdução, esse Decreto-Lei 4657, ele não é parte integrante do Código Civil e não trata de direito privado especificamente. A lei de introdução, em sua essência, ela trata de outras leis, tá?
por isso que ela introduz as normas, as outras leis do direito brasileiro. Ela disciplina outras leis. E isso a gente vai falar já já. Ou seja, justamente por isso, pelo fato dessa lei de introdução não tratar de normas relacionadas com o Código Civil, é que a doutrina e a jurisprudência reclamava pela mudança da nomenclatura da lei, e essa mudança de nomenclatura aconteceu em 2010. De Claire, então, pelo que você já me falou aí, a LINDB, ela trata de outras leis? Exatamente. Olha aqui as principais características da LINDB. É um conjunto de normas sobre normas, pois é uma lei que disciplina outras normas jurídicas, assinalando-lhes a maneira de aplicação e entendimento, sendo chamada de lei das leis. E é aplicável a todos os ramos do direito. Uma lei que trate de direito do trabalho, a LINDB vai disciplinar essa lei. Uma lei que trate de direito tributário, a LINDB vai disciplinar essa lei. Uma lei que trate de direito penal, a LINDB vai disciplinar também essa lei. Ou seja, a LINDB é aplicável a todos os ramos do direito. Por isso, nós podemos afirmar que ela contém normas de sobredireito, justamente por se aplicar a todos esses ramos. Tá bom? Conclusão. Quais são aqui as características resumidas da LINDB? É um conjunto de normas sobre normas, disciplina outras normas jurídicas, é chamada de lei das leis, ou seja, é uma lex legum, é aplicável a todos os ramos do direito, contém normas de sobredireito e ela não é parte integrante do Código Civil. O Código Civil atual é uma lei de 2002 e a LINDB é o Decreto-Lei de 1942 que você acabou de ver, tá? Conforme nós vimos no sumário da aula, a LINDB ela disciplina os seguintes assuntos: a vigência e eficácia das normas jurídicas, conflito de leis no tempo, conflito de leis no espaço, critérios de hermenêutica jurídica e interpretação, critérios de integração do ordenamento jurídico e normas de direito internacional público e privado. Como eu falei, em 2018 foi inserido um outro assunto aqui, que é a tal das normas de segurança jurídica, alterações efetuadas pela Lei 13.655, que a gente vai falar já já. Tá bom? Tranquilidade? Então, olha lá. Nós vamos abordar cada um desses assuntos durante a aula, mas antes de começarmos, já que a LINDB regula leis, nós temos que saber as características de uma lei. Quais são as características de uma lei? Isso cai em prova em bancas, principalmente, que gostam de cobrar doutrina. São generalidade e impessoalidade, ou seja, pela generalidade, a lei se distingue a todos, e pela impessoalidade, ela se dirige a todos de forma indistinta. Então, generalidade e impessoalidade são características das leis. Elas são obrigatórias e imperativas. Ou seja, o seu descumprimento autoriza a aplicação de uma sanção. Existe também o conceito da permanência ou persistência, que significa que a lei ela não se esgota em uma única aplicação e a lei também é autorizante. Se ela for violada, o ofendido ele pode pleitear uma indenização. Então, essas são as características da lei, né? E eu esquematizei dessa forma, para você poder revisar depois quando estiver estudando. Tá bom? Continuando, nós temos ainda algumas classificações das leis. E aí, essas classificações podem variar, primeiro, de acordo com a força obrigatória da lei. E aí,
nós temos que a lei ela pode ser cogente ou injuntiva. Cléo, o que é isso? É aquela lei de ordem pública. É a lei que não pode ser modificada pela vontade das partes nem mesmo pelo juiz. Elas podem ser imperativas ou proibitivas. A lei imperativa, ela ordena um certo comportamento. Por exemplo, o comerciante não pode escolher para qual cliente vai vender a mercadoria, tá? E ela é proibitiva quando ela veda um certo comportamento. É o que acontece lá no Código Civil, que proíbe a doação universal, a doação de todos os bens, sem que haja reserva de um mínimo para sobreviver, para subsistir. Então, de acordo com a força obrigatória, a lei cogente ou injuntiva, ela pode ser imperativa ou proibitiva. Além da lei cogente ou injuntiva, existe também a lei supletiva ou permissiva. São as leis dispositivas, ou seja, que protegem interesses particulares e aí, de certa forma, podem ser modificadas pela vontade das partes. É o caso da maioria das leis que disciplinam os contratos em regra, já que o contrato obedece à autonomia de vontades, então, de certa forma, as leis que regem os contratos são supletivas, admitem, né, o implemento da vontade dentro do negócio jurídico. Então, fazendo a classificação das leis segundo a sua obrigatoriedade, nós temos aqui a lei cogente ou injuntiva, que pode ser imperativa ou proibitiva, e a lei supletiva ou permissiva. Existe ainda a lei de efeito concreto. É aquela que produz efeitos imediatos. Como exemplo, temos uma lei que proíbe certa atividade. É a lei que, por si só, já produz o efeito desejado. Tá? Não precisa de uma outra lei regulando essa matéria. E a lei de efeito concreto, ela é importante em relação ao mandado de segurança. Quando a gente estuda lá os remédios constitucionais, o que nós aprendemos? Que, em regra, não se pode impetrar mandado de segurança contra a lei em tese. Então, a lei, para poder ser objeto de mandado de segurança, ela tem que ser de efeitos concretos. Então, existe essa classificação aqui também da lei de efeito concreto. E, pessoal, isso é mais para a banca que cobra a doutrina, tá? Segundo ponto da nossa aula, trata da vigência e eficácia da norma. E aí a gente entra efetivamente na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Nessa primeira parte aqui, ó, nós estamos falando da vigência e da eficácia da norma. Então, o que você tem que saber? Olha só, para uma lei, para uma norma começar a produzir efeitos no mundo jurídico, o que tem que acontecer? Primeiramente, essa lei tem que ser editada. Ela é escrita. Ocorre a edição dessa lei. Após a lei ser editada, ela passa por todo um processo legislativo, de modo que, se a lei for aprovada no Congresso Nacional ou nas câmaras, se for na esfera municipal ou nas assembleias na esfera estadual, ela vai chegar na mão do chefe do executivo para o chefe do executivo poder sancionar a lei. Então, após a sanção, que é a canetada na lei, a lei precisa ser divulgada para a sociedade.
e aí ocorre a publicação. Mas, dependendo da lei, se for uma lei de grande repercussão para a sociedade, essa lei ela precisa de um tempo para que a sociedade possa conhecê-la. Então, ela passa por um período de vacatio legis. É um período onde ela ainda não produz seus efeitos, ainda não se faz obrigatória a lei, tá? Após esse período de vacatio legis, aí sim a lei adquire vigência e começa a sua obrigatoriedade. Então, basicamente é isso, tá? De forma isolada, mas próxima ali ao momento da publicação, ocorre também a chamada promulgação da lei. A promulgação da lei, ela apenas atesta os requisitos formais da lei, tá? E aí a doutrina entende que com a promulgação ocorre o nascimento da lei, tá? Mas é um ato diferente da publicação. Então fica ligado nisso. Então, pessoal, basicamente nós temos essa sequência aqui em se tratando do momento, né, que antecede a vida de uma lei. Esse vacatio legis, esse período de vigência, ou melhor, que vai entre a publicação e a vigência da lei, o que acontece? Salvo disposição em contrário, esse vacatio legis aqui no Brasil, ele vai ser de 45 dias. E no estrangeiro, esse período de vacatio legis, quando a lei brasileira for aplicada no estrangeiro, ele vai ser de 3 meses. Então, nós temos justamente um prazo de vacatio legis que só é aplicado salvo disposição em contrário. Se a lei estiver mencionando expressamente essa lei entra em vigência no dia da sua publicação, opa, aí a gente não vai ter vacatio legis, tá? Ou então, essa lei entra em vigência no prazo de 10 dias. Está expresso que o vacatio legis, nesse caso, vai ser de 10 dias. Agora, se nada tiver sendo mencionado na lei, ela vai entrar em vigência no país, no Brasil, 45 dias após a sua publicação. Não é após a promulgação, é após a publicação, tá? E no estrangeiro, 3 meses após a publicação. Tranquilo, gente? Então esse é o nosso esqueminha sobre a vigência da lei. E isso está escrito aqui, ó, no artigo 1º da Lei de Introdução. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Significa que ela começa a vigorar ao mesmo tempo em todo o país. Se ela começa a vigorar ao mesmo tempo em todo o país, nós temos o que a doutrina chama de princípio da vigência sincrônica, pois a obrigatoriedade na lei em todo o país é simultânea. Então anota aqui, ó, princípio da vigência sincrônica. Beleza? Continuando, virando a nossa página, vem um textinho aqui sobre vigência da lei.
diferenciando vigência de eficácia. A vigência é um critério puramente temporal da norma e a eficácia se refere à real possibilidade de produção de efeitos da norma. Então, você tem que entender que vigência e eficácia são conceitos diferentes, tá? Conclusão. Pega esse pedacinho aqui, ó, e dá uma lida com calma. Eu vou passar para você como dever de casa, esse pedacinho aqui, tá, gente? Falando aí sobre vigência e eficácia da norma. Então você vai ler isso aí com calma até essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui vai ser dever de casa. Dando sequência na lei de introdução, eu tenho o parágrafo 1º do artigo 1º que nos diz o seguinte: nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, já está lá no nosso esqueminha. Preste atenção, porque um prazo é em dias e o outro é em meses. E 3 meses é diferente de 90 dias, tá? Isso aqui é diferente de 90 dias. Cuidado com isso. Outro ponto que a banca costuma fazer pegadinha é o seguinte: o marco inicial, o termo inicial de contagem do vacatio legis se dá a partir da publicação e não a partir da promulgação. Ó, é sempre a partir da publicação. Cuidado com isso, isso cai na prova. Beleza? Então, como eu disse para vocês, olha só o processo de nascimento de uma lei. Ocorre a edição, depois ela passa por um processo legislativo, é sancionada pelo chefe do executivo, é publicada e adquire vigência. Mas, como eu já disse para você, o nascimento da lei, esse se dá com a promulgação. E promulgação é diferente de publicação. A promulgação, ela atesta a existência da lei, dizendo que a lei cumpriu os requisitos formais. Então, o que a promulgação faz? Ela reconhece os fatos e atos geradores da lei e indica que a lei é válida. Por isso que a promulgação, ela representa o nascimento da lei, tá? E, sem mergulhar no assunto, o artigo 66 da Constituição Federal diz que a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, concordando, vai sancionar esse projeto. E parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, o presidente do Senado poderá promulgá-la, e se este não o fizer, em igual prazo, cabe ao vice-presidente do Senado fazer. Pessoal, isso aqui é mais direito constitucional. O que eu quero que você saiba? Que a promulgação é um ato, em regra, do presidente da República. E essa promulgação atesta o nascimento da lei. Ponto. O que a promulgação tem em relação ao prazo de vacatio legis? Nada. Porque o prazo de vacatio legis não é contado a partir da promulgação, e sim a partir da publicação. Beleza, gente? Tranquilo? Então, ó, a publicação constitui a forma pela qual se dá ciência da promulgação da lei aos seus destinatários. O que se utiliza para ver a vigência e eficácia da lei é a publicação. E o vacatio legis? Vacatio legis, como eu já disse, é o período de tempo que se estabelece entre a publicação e a entrada em vigor da lei. Neste intervalo de tempo, a lei não produzirá efeitos. Como eu disse, a lei ela só se torna obrigatória
só produz efeitos após o período de vacatio legis. Tá bom? Belezinha? Olha só, basicamente, no que tange ao vacatio legis, nós temos 3 espécies de leis de acordo com o prazo. Então, existe lei com vacatio legis expressa, tá? É aquela lei de grande repercussão. De acordo com o artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98, ela tem expressa disposição do período de vacatio legis. Como exemplo, temos a expressão contida em lei determinando que a lei entre em vigor 1 ano depois de publicada. Isso acontece, por exemplo, com grandes códigos. Vou publicar, por exemplo, o novo Código Penal. Esse Código Penal ele é publicado e é dado um longo período de tempo para que a sociedade se adapte a essa nova lei, já que é uma lei de importantíssima repercussão. Tá ok? Então, a lei com vacatio legis expressa costuma ser utilizada em leis de grande repercussão. Existe também lei com vacatio legis tácita. É aquela em consonância com o artigo 1º que nós acabamos de ver, né? Da Lei de Introdução ao Código Civil ou Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mais especificamente. No silêncio da lei, ela entra em vigor no país 45 dias depois de oficialmente publicada ou no estrangeiro, quando admitida 3 meses após a publicação oficial. E existe também a lei sem vacatio legis. Aí ela vai entrar em vigor na data da própria publicação. Isso acontece em leis de pequena repercussão, que não precisa se dar um tempo para a sociedade conhecer a lei. Então aqui está o nosso bizuzinho, tá? Bizuzinho que eu já fiz com você na nossa página em branco. O que falta acrescentar aqui no nosso quadrinho branco em relação a esse bizuzinho? Olha só, como é feita a contagem do prazo de vacatio legis. Isso é importante, pessoal. A contagem do prazo de vacatio legis. Porque nós temos o dia da publicação. E este dia da publicação, ele deve ser incluído na contagem do prazo de vacatio legis. É exatamente o que diz aqui, ó, a Lei Complementar 95 de 98, no seu artigo 8º, parágrafo 1º. Olha só, a contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Então, para exemplificar, imagina aqui o seguinte, ó. Uma lei, ela foi publicada no dia 2 de janeiro, estabelecendo um prazo de vacância expresso de 15 dias. Como que nós devemos fazer a contagem do vacatio legis? No dia 2 de janeiro, nós temos o primeiro dia do vacatio. No dia 3 de janeiro, nós temos o segundo dia do vacatio. No dia 4 de janeiro, nós temos o terceiro dia do vacatio. E assim sucessivamente. Como a linha de cima tem sempre um a mais que a linha de baixo, no dia 16 de janeiro nós temos o 15º dia da contagem do vacatio. Como a lei entra em vigor no dia subsequente, a vigência dessa lei será no dia 17. Então isso foi uma questão de prova, uma questão bem antiga, mas que a banca cobrou o início da vigência de uma lei que foi publicada no dia 2 de janeiro, né? E que estabelecia 15 dias de prazo de vacatio. O que você tem que saber? Que o dia da publicação ele é incluído na contagem, sendo o primeiro dia do vacatio.
Então foi exatamente isso que eu coloquei aqui no nosso esqueminha. Ó. O dia da publicação ele é incluído na contagem do prazo do vacátio. O último dia do vacátio, ele também, obviamente, está dentro. E a lei se torna obrigatória, começa a produzir efeitos no dia subsequente ao final do vacatio legis. Tá ok, pessoal? Tranquilidade? Então, essa foi a primeira parte da nossa aula, tá? Lembre-se sempre disso aqui, ó. O dia da publicação de uma lei está inserido na contagem do prazo de vacatio legis. Pessoal, vou fazer aí um pit stop, tá? E no próximo bloco eu volto aqui a falar, a terminar o artigo 1º da lei de introdução. Beleza? Um abraço e até daqui a pouco.